Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronc. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Leandro Amitti. Presente. Raquel Dotoscola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Lauro Paladini que proceda à leitura do texto bíblico e convido todos a ficarem em pé. Aclamai ao Senhor toda a terra, cantai a glória do seu nome, tornai glorioso o seu louvor. Dizei, quão magníficas são as vossas obras. Pelo vosso grande poder, os vossos próprios inimigos vos adulam. Toda a terra se prostra diante de vós, para vos cantar e salmodiar o vosso nome. Vinde e admirai as gestas de Deus, admiráveis nas suas ações entre os homens. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da sessão da ata anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 50/2025. Altera a redação do inciso 1 do artigo 2 do artigo 2º da lei número 3.372/2013, de 3 de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o recolhimento de veículos abandonados nas vias e logradouros públicos do município de Tietê e da outras providências. O projeto de lei 50/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 16 de junho de 2025. Emenda substitutiva número 04/2025. Substitui dispositivos do projeto de lei número 49/2025, data de entrada 11/6/2025, autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A emenda substitutiva número 04/2025 foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 191/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que seja enviado expediente ao senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior para que determine o estudo de viabilidade da criação de um projeto de digitalização do acervo da Biblioteca Municipal Professor João Ferraz de Oliveira Lima, do Museu Municipal e do Museu Cornélio Pires, garantindo a preservação da memória histórica e cultural da cidade de Tietê. Data de entrada 12/6/2025, autoria Leandro Amitti. Está em discussão o requerimento 191/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Leandro Amitti. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem aqui, servidores da casa e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. O presente requerimento, ele vai ao encontro até de apontamentos da própria equipe que trabalha junto à cultura, pessoas que trabalharam nos museus, que veem a história de Tietê, nesse registro físico, se perder. Então, por conta do desgaste do tempo, da destruição, então, jornais, livros, registros, muitos deles importantes sobre a história de Tietê e da região, eles estão se perdendo com o tempo. E a única forma de preservar, como se faz em muitos municípios ao longo do mundo todo, é hoje a digitalização. Porque construir uma biblioteca dentro das condições que são necessárias para a preservação desse acervo é muito caro. Porque você tem que ter um equilíbrio entre a temperatura, a umidade do ar e tudo mais, que
que isso requer. É claro que a gente vai buscar, dentro da possibilidade, criar essas condições, mas isso é muito custoso. E o processo de digitalização, hoje ele é muito incentivado por programas, por leis de incentivo com a PROAC e outras, que disponibilizam, inclusive, destinam verbas públicas por meio de um projeto apresentado a uma empresa, né, para que possa beneficiar o município e tem um custo muito baixo. Esse é um trabalho que um técnico deve fazer. A gente vai fazer, mas ele contrata um estagiário, mas às vezes precisa de apuramento técnico para fazer algumas coisas que são importantes. Mas hoje há muitas linhas de incentivo, de crédito, para realizar esse tipo de ação. Então, eu acredito que basta um querer do executivo na busca por essa verba, que não precisa ser grandiosa para fazer, para a manutenção da história mesmo. Muito se fala aqui, né? Eu citei aqui os vários espaços em que tem esse acervo, até a própria Câmara tem um acervo ainda físico, né? A importância da manutenção dessa história política, essa história social, cultural da cidade de Tietê e da região, porque Tietê sempre foi um polo, né? Muitos locais fizeram parte da grande Tietê no passado, né? E essa história está registrada e precisa preservar de alguma maneira, para além de só o diálogo e a contação de histórias que passam de um para outro. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 191/2025. Peço para o vereador que quer subscrever, com a Vossa Senhoria, e também eu tive aqui uma denúncia, vamos falar assim, né? Porque nós temos peças muito raras no nosso museu. Nós temos uma peça lá que só existe 3 ou 4 no mundo, e nós temos ela. É uma máquina de escrever. E ela se encontra de ponta cabeça, embaixo da escada e assim por diante. E também estão fazendo uso de peças do museu em eventos. Não pode ser retirada a peça do museu. Então, estão facilitando, né, a sumir com essas peças, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, peço para subscrever. Está aberta a votação do requerimento 191/2025. Requerimento 191/2025 aprovado. Requerimento 192/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, seja informado a esta casa os índices de inadimplência do IPTU, verificado nos últimos anos, para checarem da efetividade da atual sistemática em relação aos períodos em que ocorriam a entrega física dos carnês. Data de entrada, 13/6/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 192/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvio Freitas. Boa noite aos membros da mesa, aos colegas, servidores da casa, ao nosso visitante ilustre e assíduo, Marcel, e também aqueles que nos veem em seus dispositivos eletrônicos. Nós vamos falar hoje sobre arrecadação, mais especificamente sobre o IPTU. O IPTU é uma fonte importante de arrecadação do município, né? Talvez responda aí por uns 20% da arrecadação. Nos últimos anos, ele deixou de ser entregue fisicamente, os carnezinhos não são mais entregues. Então, a pessoa tem que buscar na internet ou ir buscar lá no departamento de tributação. Muita gente não vai atrás. Eu conversei com algumas pessoas aí, como é que está o seu IPTU? Deve estar todo atrasado. Pessoa que pode pagar pontualmente não está pagando porque não está recebendo o carnezinho. Tem muitos afazeres, corre para lá, corre para cá, tem outras prioridades a serem pagas, não é? As despesas do dia a dia, então o IPTU vai ficando para trás, e a gente não pode deixar. Quem tem que correr atrás é o credor, não o devedor, não é? Então, o que eu estou pedindo aqui é que se faça uma análise, né, do antes e o depois da entrega física, para ver qual é o impacto. É certo que há um custo, há muito trabalho, né, de você imprimir, cortar, separar, encadernar os carnezinhos e fazer a entrega. Mas tem que ser medido o custo-benefício. Se isso trouxer benefício,
que se volte à prática antiga. Não é? Então é isso que nós estamos pedindo, para medir o impacto antes e depois da entrega física do carnê. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 192/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui pela internet. Eu respeito aí a opinião do vereador Silvio, só que eu entendo que um documento de carro não vem mais na casa e todo mundo vai, puxa o seu documento e paga o documento do carro. A questão do estudo da viabilidade, eu entendo que tem que haver campanha provocando para que o cidadão venha saber sobre as suas obrigações. Tipo, se ele não consegue puxar na internet, então ele que vem até a prefeitura puxa e fornece para ele o boleto. Agora, o caminho da digitalização, e isso eu não sou uma pessoa digital, eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa digital, para quem não sabe, Robson sabe que eu não sou digital, mas é um caminho sem volta, né? Hoje uma zona azul já não usa mais papel, o documento do carro não é mais emitido papel. Hoje, diversas contas da nossa casa já não são mais emitidas papel. Então, a gente tem que fazer com que a pessoa, se ela não consegue, ela que venha atrás do seu documento. Mas nós não podemos voltar para trás. Sabe, infelizmente, são caminhos sem volta. Eu preferia, confesso com vocês, que eu preferia a época do papel. Só que não faz mais sentido. E nós temos que andar de acordo com o progresso. Quanto onera a cidade essa pancada de papel, essa pancada de carnê, essa pancada no correio para distribuir tudo isso, ou funcionários da prefeitura para distribuir tudo isso? São cerca de 15 mil imóveis em Tietê. O final do governo Sandei emitiu um aviso lá e não entregou esse aviso. Existe uma pilha maior do que essa bancada aqui do presidente aqui, lá de papel, que não foi entregue. E a prefeitura não sabe nem o que faz. Se joga fora, a Câmara vai bater. Se entregar hoje, não faz mais sentido entregar. Então eles não sabem o que fazer mais com essa pilha de papel. Por quê? Porque não tem condição de entregar. Então eu acho que vale a pena o estudo, e o resultado desse estudo é na persistência de que, amigão, você tem esse compromisso com o município. Você consegue tirar o boleto? Não consigo. Então vem aqui, eu tiro para você. Mas nós não temos como andar para trás nessa situação hoje em dia. Ao passo que todas as outras cidades já são assim. Então nós temos a pessoa de idade, as outras cidades também têm. Nós temos uma pessoa sem internet em casa, outras cidades também têm. Que nem eu chego em São Paulo para estacionar o carro na Zona Azul, lá que é por aplicativo, é um parto para mim estacionar o carro. Eu chego a achar a 10 ruas para trás para não precisar do aplicativo. Mas isso é uma falha minha, é um erro meu, está todo mundo usando o aplicativo da Zona Azul de São Paulo. E nós não somos diferentes de ninguém. Tietê, muito pelo contrário, Tietê é uma cidade moderna, de uma região moderna, de um estado moderno. Eu acho que nós temos totais condições de que, se ele não conseguir imprimir esse boleto, ele vai até a prefeitura imprime para ele. Mas eu sou contra, vocês me perdoem, eu sou contra da prefeitura voltar para trás, emitir carnezinho para todo mundo e distribuir esse carnezinho para todo mundo. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 192/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem, eu queria dizer o seguinte: eu também não me considero uma pessoa digital. Também reluto um pouco com a mudança. E quando veio a lei aqui para esta casa, que passou o IPTU para IPTU digital, ela tinha vindo simplesmente para começar a partir de tal data e ponto final. Não tinha nem a possibilidade da tributação emitir o carnê. Aí nós fizemos uma emenda aqui, 2 emendas, que por 3 anos, ou 4 anos, não me lembro agora, faz tempinho, 3 anos. 3 anos, fosse enviado um aviso para as pessoas que, a partir daquele ano lá,
estaria sendo o carnê digital. E quem tivesse dificuldade poderia ir na tributação, porque nós pusemos um artigo também determinando isso não por 3 anos, isso para sempre. Quem tem dificuldade de emitir o carnê pela internet pode se dirigir à tributação que emite. Agora, eu acho que o apontamento de Silva merece os parabéns. Eu acho que é muito bem pensado. De fato, muita gente tem dificuldade e às vezes nem sabe que pode ser emitido lá. E muitas vezes, não recebendo mais em casa, nem se lembra que tem que pagar esse PTU. Muita gente não se lembra. Antes, vindo o PTU na casa, lembrava, né? Agora, por exemplo, eu acabei de saber aqui que eu achei que tivesse continuando os avisos. Então, o aviso foi feito e ficou empilhado lá, não foi entregue. Então, mais essa dificuldade ainda. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, poderia se aproveitar aí e fazer um meio termo. Entendeu? Fazer um levantamento das pessoas que não pagam depois de 1 mês, 2 meses, que não pagaram, e emitir o carnê e mandar entregar para essas pessoas que não pagaram. Entendeu? Seria um meio termo aí, certo? Ou mandar avisar a pessoa, pelo menos, porque acho que já passaram 3 anos, né, Robson? Acho que era o último. Continuar mandando, então, para as pessoas que deixem de pagar. Entendeu? Poderia até a gente estudar, Silvio, fazer uma alteração na lei, para que continue sendo mandado para as pessoas e deixando bem claro lá que, se ela tiver dificuldade, ela que se dirige até a tributação, que a tributação vai emitir o carnê para eles. Peço uma parte, doutor? Pois não. Eu acho que nós temos que estar em conexão com o cidadão, né? Não adianta a gente fazer algo que a população não consegue atingir. Nós temos que fazer algo possível. A partir do momento que se torna automático, se eu não pagar eu recebo o carnê, automaticamente eu vou comungar com isso, eu vou esperar chegar o carnê. Por que eu vou pagar? Eu espero chegar o carnê. Nós vamos fazer... O que eu gostaria de ver em Tietê, e eu já falo isso há anos, a gente vê em muitas cidades da região, quem pagar até tal dia ganha um cupom, concorre a micro-ondas. Quem pagar até tal dia ganha um cupom, concorre a uma geladeira, uma moto, um carro. Todas as cidades da região fazem isso. Nós temos que brigar. Se a ideia é manter a arrecadação em dia, fazer com que a pessoa honre o seu pagamento, quem não puder paga depois e paga com juros e multa, todo mundo tem a sua situação. Agora, a ideia é que funcione, então vamos corrigir para funcionar. A partir do momento que eu facilito para não funcionar, eu vou induzir a não funcionar. Agora, alguém aqui de vocês não concorda com uma ação de sortear qualquer tipo de item que seja, uma bola de futebol, para quem paga em dia? O que é mais saudável para o município é que todo mundo possa pagar em dia. Isso é ser saudável para o município. E nós temos que zelar para o município. Quem não pode pagar em dia, aí assume as questões de não pagar em dia. Mas nós temos que fazer com que a população, quem puder, pague em dia. Né? Obrigado. De nada. Então, mas é o seguinte, eu agradeço aí a parte do nobre colega Kikoron. Ele tem razão em parte aí, só que é o seguinte, né, nessa colocação que eu expus aí de uma sugestão de alteração da lei, veja bem, não tira a multa de juros, simplesmente manda avisar a pessoa que às vezes por não lembrar, passou do prazo, mas ela vai pagar como qualquer outro que atrasou. E vai certo, se mesmo que receba a notificação ou o carnê em casa, o que for mais viável aí, né, poderia mandar o carnê ou mandar a notificação avisando que está atrasado e que pode ir lá para retirar o carnê. Só que daí é óbvio, vai pagar com juros e multas, né? Entendeu? Então esse é o meu ponto de vista. Se alguém quiser a parte aí. Eu quero. Permitido. O que nós estamos pedindo aqui é para medir o impacto, não mudar nada. Né? Medir o impacto para ver o que pode ser feito para melhorar o nível de inadimplência. Não é? Então, medir. Se for pouca diferença, continua. Se for gritante, não é? Se for gritante a diferença, imprime-se. A pessoa pode fazer a opção. Olha, eu quero que imprima daqui para frente. Eu vou lá e falo, eu não quero que imprima. Então, tem que se estudar formas de melhorar a arrecadação, né? E a administração é medir, é aferir, é conferir, é ponderar, isso é administrar, não é? Então, tudo tem que ser medido. Quem vem da iniciativa privada sabe disso.
Tudo é medido. Quantas visitas você fez, quantos seguros você vendeu, né? Qual é o nível da inadimplência? Eu falo como bancário, que fui, né? Quantos seguros você vendeu hoje, quantos você vai vender essa semana, tudo é medido. Eu não vejo isso no serviço público, não sei se existe essa medição. O fiscal, quantas vistorias você fez, quantas visitas você fez, qual é o seu relatório semanal, qual é a sua meta para esse mês? Não se vê isso no serviço público. Então, os prefeitos que vêm da iniciativa privada agem de forma diferente de uma pessoa formada em humanas. Não é verdade? Um administrador vê como administrador. O psicólogo não vê como administrador, nem o médico. Não é? Então, tudo tem que ser medido e avaliado e ponderado. Muito obrigado. Agradeço a parte também, Silvio, muito bem ponderado. Eu sou totalmente favorável a tudo que você falou aí. E só eu tive uma informação aqui que não foi só esse ano que não entregou a notificação, não, disse que nunca foi entregue essa notificação. Então está explicado por que aumenta o número de atraso. As pessoas estavam acostumadas a receber o carnê, não recebe nenhum aviso que tem IPTU, como que ele vai lembrar de tirar? São poucos que lembram mesmo. Peço uma parte também, Pois não, concedido. Então, acho que vendo o melhor dos dois mundos e todas as falas, já foi feito um diagnóstico aqui, né? O problema, então, é a falha na comunicação. Então, há uma falha na comunicação nesse processo. Quando o Silvio coloca essa questão do impacto, ela é muito importante, essa aferição desses processos todos, e quando o Kiko aponta, ele aponta um lado dessa história, o outro, e eles não são discordantes, pelo menos que eu escuto aqui, né? São totalmente concordantes. Então, nós chegamos aqui em pouco tempo a um diagnóstico, que não é nada complexo. Há uma falha na comunicação que não leva a informação como deveria às pessoas. Então, essa solicitação não desonera cada um das suas obrigações. Por outro lado, a gente vê que há um sistema ineficiente por parte do Executivo, de agora ou de antes, certo? Em comunicar às pessoas sobre isso. Na audiência que nós tivemos aqui, e o seu Marco também estava junto, o Adriano também, a gente viu que a gente tem praticamente 3 milhões associadas, desculpa, não é Marco, é a Silvio e o Valmir, perdão. Estavam aqui e viram, né, o próprio secretário de Finanças falou sobre essa questão. E falou, o Valmir perguntou, e ele falou sobre isso mesmo. Então, tudo que vocês estão falando converge para o que ele pensa também. Que a gente precisa bonificar aqueles que pagam em dia, certo? Oferecendo um desconto maior, pensando em novas estratégias. Penalizar aqueles que realmente não fazem, perfeito? E também notificar aqueles que precisam ser notificados, porque muitas vezes esquecem. Eu posso falar para mim, já esqueci, porque você esquece da data, do prazo, e que você não tem na mão, eu coloco tudo em débito automático para não esquecer. Então, a gente tem essa coisa do esquecimento mesmo. Você paga o ônus por isso, né? Mas eu acho que a comunicação é o ponto principal disso tudo. Eu acho que o que o Silvio propõe vai ao encontro disso e vai incitar, de alguma forma, que eles repensem as estratégias que o Kiko propôs, que não é desonerar, e sim fazer uma gestão mais eficiente do que já existe e caminhar ao encontro do progresso, né? Mas, por outro lado, também atender aqueles que têm necessidade, quando necessário, dessa impressão. Que existe, é permitido, está em lei, mas não é cumprido, às vezes, por desinformação daquelas pessoas mesmo, né? E uma notificação simples, tem tantos sistemas, hoje a Defesa Civil usa, né? SMS, tantas coisas para comunicar, a gente pode usar esses sistemas eficientes de comunicação. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 192/2025. Está aberta a votação do requerimento 192/2025. Enroscou aqui. Dois toques? Sempre o meu, né? Requerimento 192/2025, aprovado. Requerimento 193/2025. Requeiro, ouvido plenário, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo o estudo de viabilidade para aquisição de veículo popular a ser destinado à Secretaria Municipal de Serviços,
a fim de garantir maior mobilidade, eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos oferecido à população tietense. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 193/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Começo Amici. dizendo que eu sei que a prefeitura está com um orçamento difícil, mas ela está assim, próximo a receber emendas que foram pedidas para a aquisição de veículos e que se pense muito na Secretaria de Serviço. Porque quando eu vejo o secretário andar num carro sem porta, é algo meio complicado. Então a gente tem... tinha um carro velho aí, está tudo... Então a gente tem que pensar que alguns carros estão muito socateados. O seu Marco até comentou um dia, né, que muitos foram consertados já, foram colocados novamente em uso, em especial os carros da saúde, mas que a Secretaria de Serviços, eu acho que é a que cobre a maior área territorial, né? Que ela tem tanto a área rural quanto a área urbana. Ela está fazendo uma obra num extremo da cidade e no outro ao mesmo tempo. Então, esse processo de fiscalização dessas obras, de monitoramento das obras, até verificação de se é necessário ou não essas obras, ela se faz com um veículo que tenha condições para fazê-lo. Então, a Secretaria de Serviços ter um veículo em bom estado que possa dar mais mobilidade e agilidade ao processo, contribui para uma maior eficiência do serviço de manutenção da cidade ser prestado. Continua em discussão o requerimento 193/2025. Está aberta a votação do requerimento 193/2025. Agora sim. Requerimento 193/2025 aprovado. Requerimento 194/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o conserto do vazamento de água da rua Antônio Stefani, na altura do número 15, bairro Zico Pires, bem como também, na sequência, o conserto eficaz do asfalto. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Kiko Aronque. Está em discussão o requerimento 194/2025. Está aberta a votação do requerimento 194/2025. Requerimento 194/2025 aprovado. Requerimento 195/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se esses vendedores ambulantes que se concentram rotineiramente, em especial na Praça Cornélio Pires, na Avenida Fernando Costa e na Rua Francisco de Toledo, deixando móveis espalhados expostos pelos canteiros, rotatórias e calçadas, possuem licença da Prefeitura. Caso a resposta seja positiva, encaminhar os devidos documentos comprobatórios. Caso a resposta seja negativa, informar o motivo de não haver uma fiscalização para coibir esse tipo de comércio ilegal. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Kiko Aronque. Está em discussão o requerimento 195/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Kiko Aronque. Vamos lá, se eu quiser montar uma loja de móvel em Tietê, eu tenho que entrar com um pedido, um alvará, uma licença e monto uma loja de móvel em Tietê. Se eu quiser montar um carrinho de cachorro-quente em Tietê, eu tenho que ir lá, abrir um alvará de ambulante lá, pedir um alvará, uma licença, trabalhar com cachorro-quente em Tietê. E aí a gente vê o rapaz montar tudo esse negócio nas praças, nas rotatórias, nas calçadas, usa o muro do DR lá. Ou eu estou muito enganado, ou essa pessoa não tem licença para estar vendendo isso aí todo final de semana, e agora até de dia de semana está acontecendo esse comércio. E o que me deixa até um pouco encucado é que isso daí é bem visível. Se isso aí não tem alvará, não tem licença, não tem a permissão de venda, não passa nenhum carro da GM ali, onde o carro da GM pode encostar e falar: amigão, ou você carrega o caminhão e vai embora, ou você vai tomar multa.
Porque isso aí não é invisível, não é imperceptível. Se esse comércio está irregular, como eu acredito que está irregular, custa a GM parar o carro e falar, amigão, guarda tudo isso aí no caminhão e vai para outra cidade, senão eu vou ter que multar você. Não estou pedindo para multar ninguém. A não ser que ele regularize a situação dele, que eu acho muito difícil ele regularizar a situação dele. Mas, a hora que você vê parece que você está entrando no Paraguai, você está entrando na Bolívia. Sabe, não faz sentido, gente. Isso já falei no governo lá de trás, isso aí já falei no governo Sandei, e vou ter que falar no governo Regonha. Que está na cara nossa. E aí o que acontece? Outras pessoas que têm comércio na cidade vêm e perguntam, viu? Eu tenho que pagar taxa disso, taxa daquilo, imposto disso, imposto daquilo, licença disso, renovação de licença daquilo. E o rapaz monta esse shopping na rua aí. Eu falei, realmente. Então eu acho que a prefeitura vai informar se tem documento ou não o comerciante em questão aí. E um pedido para que a GM passe ali e fale uma meia dúzia de palavras para o cara, não vai complicar em nada a função da GM. Ela não precisa sair da base dela e ir até lá, ela está passando ali. Em um momento que ela passar ali, ela fala para o cara, fala, amigão, você não pode ficar aqui. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 195/2025. Kiko, peço para subscrever e sempre vem andando para a rua aí, o pessoal já sabe que eu trabalho em comércio e faz essa cobrança também de vendedores ambulantes aqui dentro, principalmente vendendo tapetes, doces e outras coisas mais também, né? Então acaba afetando o comércio interno aqui daquelas pessoas que estão sempre regularizadas. Sou totalmente favorável a essa uma cobrança. parte, Pois não. De tanto essa Câmara insistir, no meio do mandato de Sandei, se não me engano, foi colocado umas placas na cidade dizendo que, ao entrar com o produto e venda dele sem permissão, o produto podia ser apreendido, podia tomar multa, e podia isso, aquilo. Isso inibiu muito. Então, aquele vendedor de ovo, de sorvete, de produto de limpeza, de um monte de coisa que tinha, inibiu bastante. Só que ainda acho esse um pouco mais difícil de pegar, presidente, porque às vezes você está aqui, o rapaz está com o carro andando lá, você está aqui, o rapaz está... Aí não, o shopping está montado no chão, hein? Sim. Está fácil de agir. Mas vamos torcer aí para que a prefeitura tenha a postura que se espera dela, em respeito com os comerciantes locais de Tietê. Obrigado. Peço uma parte, senhor presidente, Pois bem não. rápido. Eu acho que isso vai ao encontro que nós discutimos anteriormente, discutimos em muitos momentos, que é o problema da fiscalização. E as pessoas acreditam que a fiscalização é custosa, mas, na verdade, ela minimiza custos. Porque a partir do momento que o outro se sente fiscalizado e há uma fiscalização eficiente, os problemas diminuem ou passam a não existir. Então, a fiscalização eficiente, tá vendo, é recorrente a fala, é o caminho viável para que as coisas não aconteçam. Então, se uma pessoa como essa, ela é chamada a atenção, como diversas outras situações, como obras irregulares e todas as outras, se há uma fiscalização eficiente, se derruba um cômodo, se multa em 7 mil, 10 mil, certo? Porque a pessoa não cumpriu o que era estabelecido, cria-se um padrão de que aqui não é permitido fazer. E em muitas cidades funciona assim. Então, acho que a chave para tudo isso sempre é a fiscalização. E ela vai dar muito menos trabalho e muito menos custo ao município se for bem feita. Então, inicialmente ela parece mais custosa, mas em curto e longo prazo ela se torna eficiente na diminuição dos custos. Obrigado pelas palavras. Está aberta a votação do requerimento 195/2025. Requerimento 195/2025 aprovado. Requerimento 196/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de um redutor de velocidade na rua Tenente Gelas, na altura do número 1450, próximo à Academia Azuli. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Kiko Aronque.
Está em discussão o requerimento 196/2025. Está aberta a votação do requerimento 196/2025. Requerimento 196/2025. Aprovado. Raquel. Requerimento 196/2025 aprovado. Requerimento 197/2025. Tem fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quando será providenciado o conserto definitivo do trecho da continuidade da rua Olga de Campos Rodrigues, já no bairro São Roque, cuja erosão levou a calçada, guia, sarjeta e parte do asfalto. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Adriano Aron. Está em discussão o requerimento 197/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite, nobres colegas, vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste pela internet. Esse requerimento eu fiz há acho que uns 2 meses, né? E está na mesma situação. Então eu acho que tem que correr para deixar isso aí em ordem, né? Porque a cada dia que você passa nessa rua, a erosão tá consumindo a rua. Daqui a pouco, eu acho que nem rua mais vai ter. Então queria pedir para subscrever, nobre vereador. Continua em discussão o requerimento 197/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Eu vou em conta da fala do Valmir, né, não sendo redundante, mas uma questão que eu pontuei lá atrás, que assim como a fiscalização, agir no início, no princípio do problema, é parte dessa solução mais eficiente e mais barata. Porque a hora que a rua inteira for tomada ou muito for perdido, se torna ainda mais difícil essa correção. Então, hoje, se é difícil fazer uma obra de 100 mil reais, uma obra de 500 mil é muito mais difícil. Então, daqui 5, 6, 7, 8 meses, se essa obra cresce esse valor, vai ficando cada vez mais difícil. E daí, quando ela for ser corrigida, ela vai custar tanto para os cofres públicos e esse dinheiro poderia ser investido em diversas outras obras que também são carentes. Então, o dinheiro que gastaria para fazer uma obra como essa, eu consigo fazer uma obra aqui, na Santa Cruz, em outros locais. Eu sei que é muito difícil, mas trabalhar com essas prioridades, às vezes elas solucionam. Eu sei que, quando a gente foi requerido na Secretaria de Serviços, que eles tomaram algumas medidas que perceberam que não era eficiente, como colocar cascalho, colocar terra, porque a chuva levava, que eram necessários gadiões, como eles chamam, que são grandes blocos, né, aí com pedras e tudo mais, para alicerçar, que tem um custo, mas isso é urgente para não crescer essa pontuação. Ela foi alvo de requerimento do Valmir, meu, agora de Kiko, e nossa preocupação é o erário público mesmo, né, onerar o município cada vez mais por uma ação não tão imediata. Eu sei que é difícil, mas mitiga o gasto ainda maior no futuro. Continua em discussão o requerimento 197/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Jacinto. Eu sempre passo ali, né? Eu abasteço para limpar Laranjal, eu dou a volta por trás ali e passo. E aí um dia desse eu até liguei para o Álvaro e perguntei a respeito disso. Tinha falado do Paulinho Paiva, daí ele falou, fala com o Álvaro. E realmente, estão aguardando a liberação para fazer os gadiões e tem que licitar, tem que chegar o material, só que eu acho que a gente tem que tomar uma medida mais efetiva, né, mais contundente, para agilizar esse processo, porque realmente está tomando conta e parando e observando, realmente ela está se aprofundando, ela está cavocando, daqui a pouco vai sumir a rua. E aí você tem comércios ali, né? Você tem a fábrica de bloco, de concreto, tem algumas coisas ali na redondeza, e ali é um caminho de pessoas, né? Pessoas transitam ali, os moradores, enfim, caminhões, ônibus, então acho que é importante a gente tomar providência e cobrar isso com mais efetividade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 197/2025. Já que o vereador Valmir fez um requerimento, né, referente a essa mesma situação,
No dia 19 de maio, eu recebi um telefonema de uma moradora do local e estava sem nenhuma placa de indicação, sinalização nenhuma lá. E logo em seguida foi, na hora, assim, momentaneamente, já colocaram a sinalização. Porém, continua lá o buraco lá. Está aberta a votação do requerimento 197 de 2025. Requerimento 197 de 2025 aprovado. Requerimento 198 de 2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da realização de uma campanha de vacinação contra a gripe nas empresas do município, em horário comercial, para facilitar o acesso à vacina das pessoas que trabalham nesse horário. Data de entrada 16/6/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 198 de 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Eu estive me vacinando, né? Conforme a gente teve uma audiência pública com a Secretaria de Saúde, eu me comprometi em fazer um vídeo, né? Me vacinando, enfim, para justamente fomentar isso. E conversando com muita gente, inclusive estava na Disparquete, conversando com o Fernando, foi até uma solicitação do Fernando Botega. Ele falou: Adriano, como é que a gente vai se vacinar? Esse horário é das 8 da manhã às 11, da 1 às 3, de segunda a sexta. Então, para quem trabalha de maneira CLT, fica inviável. Nós estamos tendo uma incidência de doenças respiratórias, hospital cheio, posto de saúde cheio, né? Plantões noturnos, e a gente poderia fazer uma ação mais efetiva, levando essa vacinação para as empresas. Não, a parte, senhor, só para colocar, eu acho que o Disparquete já fez esse tipo de campanha, viu? E foi muito bem aceita e pegou o pessoal em todo o Disparquete. Eu, quando trabalhava, pelo menos lá, né, a gente já foi feito várias campanhas dessa aí de vacinação. Isso aí eu acho que tem que espalhar para outras empresas, aí não sufoca o nosso posto de saúde, os outros postos aí. Muito obrigado, senhor Adriano. Eu que agradeço. Então, eu entendo que, como o Valmir falou, se nós levarmos essa ideia para outras empresas, e eu entendo que o empresário, ele vai disponibilizar, né, um espaço. Na maioria das empresas você tem um ambulatório, né, leva o pessoal no horário ali, um determinado horário, faz essa vacinação, porque é muito mais em conta se fazer um trabalho desse do que ter um funcionário com atestado, 10, 15 dias por uma doença respiratória, né? Então eu entendo que é importante fazer isso. Eu até dei uma inicial com a Estela, ela falou que precisa ajustar algumas coisas, mas eu acho importante ter essa adesão, porque a pessoa está lá trabalhando, bom, ela tem a disponibilidade, vai ali, toma vacina e pronto, sim, né? E realmente tem a sua eficiência. Há um certo preconceito, né, em relação à vacina, né? Há um certo tabu que a vacina traz, a gripe, enfim, mas isso não tem nada, isso é lenda, e realmente a vacina é eficaz, é eficiente. Então eu acho que é importante a gente tomar essa iniciativa aí e conseguir ajudar a viabilizar isso aí. Peço uma parte. Fica à vontade, Léo. Acho que isso é importante, a Secretaria de Saúde caminha para isso, a gente já vê na fala deles, né? Mas falta, às vezes, uma questão logística. Eu acho que um ponto importante que você apontou é a questão do interesse também da empresa em querer que esse funcionário não fique doente. E essas síndromes gripais estão afastando 2, 3 dias o funcionário do trabalho, isso é muito oneroso. Então, às vezes, um trabalho de parceria entre a Secretaria de Saúde, muitas empresas, às vezes, disponibilizam o carro, faz essa logística, que às vezes é a dificuldade da equipe de vacinação, por exemplo, né, organizar essa logística toda, porque eles não dispõem de tantos funcionários assim, mas com o apoio, às vezes, do ambulatório da própria empresa, ou não tendo ambulatório, mas da logística de transporte, de acomodação dessas vacinas e tudo mais, torna muito mais eficiente. Como eles sempre falam, né, a gente vê nas audiências, nas duas que tivemos aqui, sobre saúde e índices vacinais, né, de alcance vacinal, um fator muito importante é
trabalhar o encontro da ampliação do processo de vacinação, que mitiga, porque o direito é de cada um de querer ou não se vacinar de acordo com os seus preceitos e pensamentos. Todavia, é dever do poder público ofertar, né, de forma ampla o acesso a essa vacinação, e cada um decide se deseja ou não, como lhe convier, né? Então, acho que é muito importante essa sua iniciativa, gostaria de subscrevê-la. Fica à vontade, eu que agradeço. E para concluir, eu até sugeri para a Estela, por eu ter um contato com a maioria dos empresários, né, das empresas de Tietê, eu tenho acesso, então seria um trabalho conjunto, né, de ir lá e oferecer isso. Ó, a Secretaria de Saúde tem a ideia de fazer esse projeto, você adere, você não, enfim, mas a ideia é a gente vender essa ideia para o empresário que para ele não vai se onerar, vai ser algo muito singelo, enfim, nada que vá atrapalhar. Eu creio que isso vai ser de grande valia para o município. Ok? Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 198/2025. Quero aqui antes parabenizar o vereador pela iniciativa e, no mesmo tempo, já trazendo soluções para que ela dê certo, né? Está aberta a votação do requerimento 198/2025. Requerimento 198/2025. Aprovado. Quero aqui agradecer a presença do nosso delegado de polícia, doutor Vitor. Muito obrigado. Fique à vontade, obrigado. Seja bem-vindo à casa. E a senhora também. Requerimento número 199/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os devidos estudos e informe a esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de redutores eletrônicos de velocidade na Rua Santa Cruz e na Rua Bela Vista, nos trechos mais íngremes que impedem a colocação de lombadas e onde alguns veículos, especialmente motos, trafegam em alta velocidade. Data de entrada, 16/6/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 199/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor, Adriano Jacinto. Eu fui procurado por alguns munícipes justamente questionando sobre isso, porque nós estamos vendo aí, com essa proliferação de deliveries, né, de comida, enfim, de tudo enfim, essas entregas, e os entregadores ganham por entrega. Então, a gente vê uma correria muito grande, tem acontecido alguns acidentes, eles têm esse costume de passar entre a lombada e a guia. Eu sou motociclista, não faço aqui mais nem. Mas eles fazem isso com uma velocidade muito grande, colocando... É só uma parte, assim, nós temos 2 casos registrados, eu conheço pessoas que morreram numa ação como essa. Sim. Uma deu de frente com o poste por conta dessa problemática aí. Então, nós temos visto, acho que todo mundo é ciente disso, um abuso, né, por conta dos motociclistas. Eu entendo que é necessário trabalhar, ganhar, mas acho que tem que ter responsabilidade, porque muitas vezes, ao cortar a lombada e passar por canto, ele pode atingir um pedestre que está ali andando, uma família, enfim. Então, e principalmente em algumas ruas, eu quero até aproveitar, o Kiko também solicitou isso na Tenente Gelas, né, da gente solicitar, eu tenho visto isso em Tatuí, eu já vi, em algumas cidades, em Piracicaba está tendo bastante, radar eletrônico, né? Eu sei que isso custa, mas é muito eficiente, porque ali você realmente reduz a velocidade. Na lombada eles vão desviar, eles vão passar pelo lado. Com radares eletrônicos, fica praticamente impossível de se burlar. Então, se nós colocarmos nos pontos que realmente há esse maior índice, o nosso presidente mora ali na Rua Santa Cruz, ele sabe, né, que o pessoal desce a Rua Santa Cruz numa velocidade absurda. Então, isso coloca em risco tanto a vida deles quanto da gente, né, que muitas vezes está trafegando ali. Então, eu acho de importância, as pessoas têm cobrado isso, e eu acho que vale a pena fazer um estudo para a gente poder conseguir coibir, pelo menos em certa parte, né, esse abuso nos principais lugares aí, inclusive aqui na praça, né, doutor? A gente vê muitas vezes no domingo à tarde, você está aí na praça e você vê o pessoal passando muito rápido. Isso é perigoso.
Então, eu gostaria que a gente pudesse estar todo mundo apoiando essa ideia, que a gente consiga, pelo menos, que haja esse estudo, né, de viabilidade e a gente poder trabalhar para viabilizar. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 199/2025. Peço ao vereador Adriano Jacinto para subscrever. Fique à vontade. E eu tive andamento com o pessoal do trânsito, conversando já sobre esse mesmo assunto. Eu sou muito favorável à lombada eletrônica, tá? Sou muito favorável. Então, eles já estão pedindo em ponto estratégico aí e estão fazendo um estudo. Está aberta a votação do requerimento 199/2025. Requerimento 199/2025, aprovado. Requerimento número 200/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos no trecho da rua Joaquim Rodrigues Alves, que interliga os bairros Coab e Terra Nova, no trecho próximo a Coab, que não possui asfaltamento. Data de entrada 16/6/2025, autoria Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 200/2025. Está aberta a votação do requerimento 200/2025. Requerimento 200/2025, aprovado. Moção número 19/2025. Moção de congratulações ao Comercial Futebol Clube pelo aniversário de 105 anos de fundação. Data de entrada 12/6/2025. Autoria Carlos Labareda e Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 19/2025. Está aberta a votação da moção 19/2025. Moção 19/2025, aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação da presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amitti. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Emenda substitutiva número 02/2025. Substitui dispositivo do projeto de lei número 35/2025. Data de entrada 9/5/2025. Autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda pretende adequar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026 ao que determina a Lei Orgânica Municipal de Tietê no tocante às emendas impositivas. Está em discussão a emenda substitutiva número 02/2025. Está aberta a votação da emenda substitutiva 02/2025. A emenda substitutiva 02/2025 está aprovada. Projeto de lei número 35/2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2026 e dá outras providências. Data de entrada 28/4/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 35/2025, com a nova redação dada pela emenda substitutiva 02/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amitti. É importante salientar, assim, quando a gente fala desse projeto como um todo, né, que ele delineia como serão esses gastos mesmo no ano de 2026.
Eu queria falar um pouquinho, porque acho que é um momento muito importante, de falar dessa emenda impositiva, né? O que ela configura para a Câmara e para o município, né? Então, essa emenda impositiva foi criada há pouco tempo, né? O ano passado foi o primeiro ano de destinação, de fato, né, dessa verba, que é um percentual do orçamento do município que é destinado à Câmara para que os vereadores possam emendar e criar algumas situações. Hoje, né, até então, todas as emendas são destinadas às instituições assistenciais, que prestam um grande serviço ao município. Então, quando foi feita a emenda, né, que foi feita aí em elaboração com a CCJ, ela avisa o quê? Os percentuais que existiam eram percentuais atrelados ao governo do Estado, mas nós temos uma lei própria, uma lei municipal, né, lei orgânica, que regulamenta qual é o percentual no nosso município. E pensar na diminuição, né, desse percentual ou na não existência da emenda impositiva, de certa forma também eu estou pensando em não prestar uma maior assistência às instituições assistenciais. E nesse momento também é muito importante salientar, nós tivemos aí a destinação dessa primeira lei, e junto dela normalmente vem uma outra lei que coloca lá quais são as instituições que serão beneficiadas em 2026. Essa lei não veio ainda, é urgente que venha, para que a gente possa emendar de fato. Nós tivemos aqui, graças ao empenho do então presidente aí, o Mário, né, que ouviu, que debateu e que abriu portas para as instituições para que todas elas se apresentassem. Então, de nada vai adiantar a gente apresentar todas as instituições, a gente fazer todo esse trabalho de conscientização, de haver um diálogo que ainda não houve entre os vereadores, porque a gente não sabe qual é o valor de fato que será destinado a essas emendas impositivas, para que a gente chegue a um consenso, acho que de forma primeira e única, né, sentar e conversar e dialogar, ver quais são os serviços prestados pelas instituições que nos foram apresentadas e qual é o que é prioridade para nós. Se a prioridade vai ser investir na criança e adolescente, na deficiência, nos transtornos globais, no idoso, com os animais. Então, o que para 2026 vai ser prioritário para esta casa, né, destinar essas emendas. Mas a destinação depende de regulamentação. E de regulamentação muito clara e dentro dos prazos. Se ela não ocorrer, não tem como haver destinação. Então, mesmo que tenhamos nos comprometido aqui com as instituições, como algum ou outro possa ter feito, isso não vai se tornar realidade se essa lei não estiver aqui. Então, é importante a gente debater essa questão na Casa de Leis, é importante a gente ter consciência dessas emendas e trazer clareza, como você proporcionou, Mari, parabenizo por isso, à população do que se trata. Essas instituições, elas prestam um serviço complementar ao município, onde o município não consegue chegar, ou não conseguiu ao longo do ano, por não querer, por ineficiência, ou por dificuldades legais e amorosidade que é comum ao sistema público, né, essas instituições chegam. Então, e são instituições, algumas seculares, eu falo seculares porque assim, tem muito tempo aqui no município, a gente pensa nos vicentinos, né, no educandário, em tantas outras instituições que prestam um serviço que é um serviço de primeira qualidade, que são eficientíssimos, penso no Rogério de Souza e tantas outras. Então, a gente tem que pensar com muita cautela. E também convido os nobres vereadores e a gente está muito atento a todas as ações, porque uma ação conjunta do Executivo e Legislativo é que torna possível. Não adianta todo esse trabalho de empenho, de escuta das instituições, de comprometimento, se todas as etapas desse processo não forem cumpridas a rigor, como se deve, dentro dos prazos e de acordo com a lei. Então, isso é muito importante. A emenda foi feita para garantir um mínimo, como está preconizado na lei municipal, certo? Pode ter uma lei federal, que é até um percentual às vezes maior, ou a lei estadual também, mas nós temos um índice aqui. Esse mínimo foi emendado e vai ser cumprido para essas emendas. Essa emenda não configura um instrumento de manobra, tanto que a ação de Mário Júnior, até desculpe me alongar aqui, mas a ação de Mário Júnior foi importante para isso, para mostrar para a população que essa destinação não é e não pode ser uma medida politiqueira, certo? Ela é uma ação de resguardo e de prevalência, de permanência desses serviços. Então, se eu vou ver a Infância Feliz, se eu vou ver todas as outras instituições, que eu analise em conjunto, que todos os vereadores pensem sobre isso e decidam. É claro que não vai ter uma
unanimidade nas decisões, mas que cada um pondere e veja o que é prioritário para o nosso município neste momento. Perfeito? Então, eu peço que nós tenhamos atenção a isso, para que não deixe passar, e quando vê, Inês já é morta e não tem o que fazer. Ok? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 35/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 35/2025, com a nova redação dada pela emenda substitutiva 02/2025. O projeto de lei 35/2025 está aprovada com a nova redação dada pela emenda substitutiva 02/2025. Projeto de lei número 43/2025. Dispõe sobre denominação Rua Professora Clara Dias Vaz. Data de entrada 23/5/2025, autoria João Martellini. Este projeto pretende denominar de Professora Clara Dias Vaz a Rua 02 do loteamento Dom Carmelo. Está em discussão o projeto de lei 43/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, demais pessoas que nos honram com sua presença, em especial o nosso delegado do município, doutor Vitor, que está presente hoje aqui. Eu só pedi a palavra para solicitar ao senhor secretário que leia o currículo da professora Clara, por gentileza. Pois não. Clara Dias Vaz. A professora Clara Dias Vaz nasceu na cidade de Tietê no dia 10 de dezembro de 1939, na rua Doutor Palinuro, número 2224, na época a Rua das Flores, filha de Afonso Vaz e Zilda Dias Vaz. Escolaridade: cursou ensino primário na cidade de Porto Feliz, 1976, em Tietê, na escola Professor Franklin Augusto de Moura Campos. Formou-se em técnica em contabilidade. Em 1991, em Tietê, no Plínio Rodrigues de Moraes, formou-se como professora da pré-escola, de 1ª a 4ª série do 1º grau. 1994, Tatuí, Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Tatuí, licenciatura em Estudos Sociais, 1º grau. 1995, Tatuí, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatuí, habilitação plena em Geografia. 1996, também em Tatuí, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatuí, habilitação plena em História. Certificados: 1975, Itu, curso Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios, Escola Senai, Ítalo Bolonha. 1976, em Tietê, curso Treinamento de Costureira Industrial na Unidade Móvel Senai 10. 1976, curso de Datilografia, Núcleo de Ensino Profissional da Escola Olivetti. 1977 a 1986, em São Paulo, trabalhou no Banco Itaú. Em 1991, em Tietê, curso de Treinamento e Liderança, Escola de Paz do Brasil. 1993, em Tietê, curso de Alimentação Alternativa, Fundo Social de Solidariedade Pastoral da Criança. Em 1999, curso de Informática, Escola de Informática SC Limitada. 1999, em São Paulo, curso de Treinamento de Orientador de Aprendizagem de Telecurso 2000, Escola do SESI. 2006, em São Paulo, curso de Informática Linux, Instituto de Promoção Social IPROS. 2016, em Tietê, curso do 1º módulo MEI, Faculdade Unieste FIT. Exerceu a profissão de professora de História e Geografia nas escolas Luiz Antunes, professora Líria de Toledo Pasquale e Dr. Nelson Viana. Em Salto, na Escola Municipal Paula Santos. Trabalho social na Igreja de São Francisco de Assis, na Coab. Ajudou na construção, ministra da Eucaristia, catequista, auxiliou nos trabalhos religiosos em capelas e igrejas da cidade. A professora Clara Dias Vaz faleceu na cidade de Tietê no dia 20 de dezembro de 2020, aos 81 anos de idade.
É por tudo que a professora Clara fez pelo nosso município, pela nossa cidade, que eu apresentei esse projeto e peço o apoio dos nobres colegas. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 43/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 43/2025. Desculpa. Projeto de lei 43/2025 aprovado. Projeto de lei número 44/2025 institui o Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional no município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 23/5/2025, autoria Raquel Bazelotto. Este projeto pretende instituir o dia 13 de outubro como Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Está em discussão o projeto de lei 44/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 44/2025. Projeto de lei 44/2025 aprovado. Projeto de lei número 45/2025, da nova redação ao artigo 6º da lei número 2836/2005. Data de entrada 26/5/2025, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar a lei que instituiu no município o programa Adote uma Praça, mais especificamente o seu artigo 6º, com a finalidade de garantir ao Poder Executivo a possibilidade de dispensar, de forma justificada, a apresentação de projeto paisagístico pelo permissionário. Está em discussão o projeto de lei 45/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Essa iniciativa é muito importante. Eu acho que, ainda mais quando a gente precisa da ajuda do outro, né, a gente tem que descomplicar os processos. E muitas vezes os processos são muito complexos. Eu tenho um jardineiro muito disposto, aposentado, a cuidar da Praça Central. Só que ele não sabe escrever um projeto para cuidar dessa Praça Central. Mas os engenheiros podem orientá-lo sobre o tipo de planta que normalmente se cultiva, das regras que são feitas, sem a necessidade específica de elaborar um projeto de manejo e de cultivo nessa praça especificamente, em qualquer outro espaço. Então, acho que a medida ela vem para descomplicar e ela vai ao encontro de pedidos até que eu fiz anteriormente, de a gente desburocratizar, em especial quando a gente fala do voluntariado, né? Então, a pessoa quer ser voluntária, ela quer trabalhar e ela tem um obstáculo, né, para poder prestar um serviço gratuito ao município. Então, eu acho que o projeto de lei, por mais simples que ele seja, ele tira uma barreira burocrática desnecessária para um projeto como esse. Porque se tem uma equipe, uma secretaria de serviços, um secretário de obras e tantos secretários envolvidos e técnicos, esses podem estabelecer quais as diretrizes do trabalho que vai ser prestado. Não é necessário apresentar um projeto, né, que às vezes não vai atender aos requisitos todos, mas uma orientação, um momento para se discutir já é suficiente. Então, acho que mais projetos como esse, alterações como essa devem vir para desburocratizar. A gente sempre fala isso todo serviço, né? A gente quer só burocratizar e criar mais leis e mais situações que dificultam o trabalho e não facilitam. E quando eu preciso do outro, eu tenho que facilitar para que o outro trabalhe, de certa forma, né? Continua a discussão o projeto de lei 45/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 45/2025. Projeto de lei 45/2025 aprovado. Projeto de decreto legislativo número 02/2025 dispõe sobre autorização de celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Tietê e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a cessão de estagiários de nível superior e dá outras providências. Data de entrada 5/6/2025, autoria mesa diretora. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 02/2025. Eu peço aos nobres vereadores que a Câmara enxergou isso com uma necessidade muito grande, né, da aprovação desse projeto,
e peço apoio dos novos vereadores para que seja aprovada de uma forma que a gente consiga aí uma melhoria na nossa segurança pública. Está aberta a votação do projeto Decreto Legislativo 02/2025. Projeto de Lei e Decreto Legislativo 02/2025 está aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva número 04/2025. Substitui dispositivo do projeto de lei número 49/2025. Data de entrada 11/6/2025. Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda pretende alterar o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos da natureza tributária e não tributária, visando promover uma melhor técnica de redação a alguns dispositivos, bem como também para instituir de forma excepcional e não ordinária a inclusão de débitos não inscritos em dívida ativa no parcelamento. Está em discussão a emenda substitutiva número 04/2025. Está aberta a votação da emenda substitutiva 04/2025. Emenda substitutiva 04/2025 está aprovada. Projeto de lei número 49/2025. Dispõe sobre o parcelamento de débitos de natureza tributária e não tributária, inscrito ou não em dívida ativa, e dá outras providências. Data de entrada 6/6/2025. Autoria: Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 49/2025, com a nova redação dada pela emenda substitutiva 04/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Acho que nos cabe esclarecer alguns pontos sempre, né, em relação aos projetos que são aprovados. Senão a população não sabe o que está sendo aprovado de fato, se não consegue ler e entender essa lei. Então, a lei, essa lei em específico, ela traz uma maior flexibilidade aos parcelamentos, né, de dívidas que os munícipes têm com a prefeitura. Então, ela busca flexibilizar, ampliar essa questão. Quando foi proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, composta pelo Adriano, Marco e eu, é esse encontro mesmo, porque inicialmente criou-se, com boa intenção, essa possibilidade de ampliação e uma pseudo-anistia de todas as condições, que davam descontos, concede vários descontos para a pessoa que quer parcelar, amplia essa possibilidade de parcelamento, só que cometeu-se um pequeno equívoco. Quando ela fala aqui, inscritos na dívida ou não, se eu hoje começo a vencer em março esse IPTU, eu não paguei em março, vou pagar em abril, eu já perfaria o direito ao pedir o financiamento, a pedir o desconto, a tudo, entendeu? Então, o dispositivo da emenda, ele busca o quê? Não naquele ano corrente. Após inscrito, nos anos seguintes, na dívida ativa e tudo mais, você tem essa possibilidade de buscar esses descontos, como lá é descrito. Até conversando, falando sobre isso, a gente conversou com o secretário de Finanças e falou que algo ao encontro de bonificar também os que pagam em dia deve ser feito, que às vezes essa bonificação para quem paga em dia, porque hoje eu não tenho desconto por pagar parcelado em dia, não é? Então hoje eu tenho desconto se eu pagar à vista, um pequeno desconto. Se eu parcelar em dia, eu não tenho desconto. Se eu parcelar o atrasado, eu teria desconto, né? Então, claro que não é um desconto integral de todos os juros e multas, mas eu tenho uma bonificação. Então é importante que nós criemos novos dispositivos que também vão a esse encontro. Então, se eu vou criar a possibilidade para aquele que está em atraso ter um desconto dos seus juros e multas para regularizar essa condição, por que não me antecipar e criar um desconto para aquele que paga em dia de forma parcelada? Então, acho que a gente tem que pensar, esse é o momento de pensar também, e não criar anistias completas. Então, essa emenda ela é muito importante, porque às vezes a gente
tem uma boa intenção de facilitar a vida do outro, mas acaba incentivando ações que não são muito legais para o município, que já tem, como citado aqui, eu não fui verificar, mas eu confio no secretário, 3 milhões em dívida, escrito em dívida. Então, assim, é um valor muito vultuoso que daria conta de muitas obras aí, como a do Gadião e tantas outras que nós temos existentes. Então, eu acho que nosso trabalho também pode ser ao encontro de ter essa pressão, como o próprio disse, né, de ter um sorteio, algo do gênero, ou até mesmo conceder descontos. Eu vejo, por exemplo, empresas, que é muito comum em algumas empresas, fazer sorteio, né, de carro e de outras coisas. Eu vou citar aqui, porque não tem problema nenhum, a Procter & Gamble, que é uma empresa imensa no mundo, e ela detém várias marcas de produtos. O que ela fez? Ela decidiu, há 4 anos, não fazer mais sorteios de carros e de nada do gênero. Ela falou, não vou fazer mais sorteio nem de casa, nem de carro. O que eu vou fazer? A cada 2 meses, 3 meses, eu vou possibilitar que todos os clientes, num período de 15 dias, 20 dias, comprem um produto meu e eu vou devolver integralmente o produto para ele, o dinheiro dele. Isso funciona há alguns anos. Eu, por exemplo, nunca mais comprei sabão líquido, nunca mais comprei creme dental e paguei por ele, certo? E muitas outras coisas, shampoo. E ele faz o quê? Porque isso dá, uma coisa até engraçada, mas ele dá a todas as pessoas o gosto de ganhar. Porque eu nunca vejo aquele que ganhou a casa, que ganhou o carro. Mas se eu ganhar R$ 29,90 do meu sabão líquido, do meu shampoo, eu já fico feliz. E o cadastro é extremamente simples e tudo mais. Então, eu acho que esse ponto parece algo até risível, mas um exemplo claro de como o município, com ações pequenas, incentiva aquelas pessoas que ganham ali 5% por pagar em dia, motiva as pessoas a serem corretas. Então, parece um exemplo bobo, mas ele é muito eficiente, porque essa iniciativa de marketing da Procter & Gamble aumentou em 17% suas vendas. Então, eu acho que é algo que dá certo. Continue discussão, projeto de lei 49/2025. Eu peço a palavra. Com a palavra, o Silvio Freitas. Eu acho que nós temos que agradar o adimplente e o inadimplente também, não é? Porque não é uma relação de consumo. O inadimplente na energia elétrica, ele tem energia cortada, o da água tem energia cortada, o do carro tem o carro apreendido, né? Nunca ninguém viu alguém ser impedido de entrar dentro da própria casa porque estava inadimplente no IPTU. Então, temos que facilitar, temos que agradar, né, tanto o adimplente como o inadimplente. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 49/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 49/2025, com a nova redação dada pela emenda substitutiva 04/2025. O projeto de lei 49/2025 está aprovada, com a nova redação dada pela emenda substitutiva 04/2025. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de julho de 2025, uma terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.